Doutor, só para tirar uma dúvida também. O emocional da mãe afeta até que ponto o bebê durante a gestação? O emocional da mãe, ele vai ter uma interferência no bebê a partir do momento que a mãe não fique bem. Né? No sentido que ela comece a ter atitudes e condutas e posturas que ela se coloque numa situação não ideal. Né? Por exemplo, não se alimentar bem, não dormir bem, a ponto desse emocional começar a prejudicar ela nas suas coisas do dia a dia, na sua alimentação, na sua convivência com os familiares. Então, nesse sentido, mas por ansiedade propriamente dita ali para o bebê, um pouco, né? O bebê, ele vai ter um desenvolvimento adequado, se a mãe precisa se alimentar bem, ter bons hábitos, fazer atividade física, se exercitar. E eu costumo dizer sempre que tudo que está acontecendo ali é uma coisa muito boa, é maravilhosa, né? O desenvolvimento da vida, né? A continuidade da vida. E isso tem que ser sempre visto como algo alegre, né? Que precisa ser comemorado. Afinal de contas, a maioria das gestantes, elas foram presenteadas, né? Isso que aconteceu ali foi um presente, uma gravidez espontânea. E mesmo quando não é, mesmo quando elas vêm de um tratamento de fertilização, né? Que por vezes foi difícil, foi desgastante, mas agora é o resultado do que se buscou tanto, do esforço. Então, isso também tem que ser comemorado, tem que ser algo que tem que ser lembrado de forma muito positiva todos os dias. Cada vez que ela acorda, ela tem que lembrar. O que a gente fala muito aqui com as doutoras, né, sobre fertilidade é que o quão incrível é para aquela criança no futuro saber que aquela mãe passou, às vezes, por 7 tratamentos até conseguir, né? Então, é uma mãe que tentou muito, que quis muito aquela criança. Foi muito desejada. Exato. Então, né, Carol, mas ainda diluindo essa coisa da ansiedade durante a gestação, né? Depois que a gente passa por esse marco importante, que é o marco do primeiro trimestre, né? Que se faz essa avaliação completa, esse mapeamento, bom, aí a gente está tranquilo, né? Felizmente, na maioria das vezes também, são gestações de risco normal, habitual, que a gente chama. Então, a gente vai incentivar, né, atividade física, bons hábitos, né, para que seja um pré-natal leve. E depois a gente chega no segundo marco, que é a segunda morfológica, que daí sim é uma nova ecografia feita ali por volta de 22, 23 semanas, né, e que confirma, revisa novamente todas essas informações daquela primeira, olha de forma mais detalhada, a gente já tem um bebezinho bem mais formadinho, aí já dá para fazer umas fotos ali, 3D, 4D, já dá para ter uma ideia do rostinho, do aspecto do rostinho, né? Então é um marco também muito bacana, geralmente o pai vai junto, se já tem um irmãozinho mais novo, ele vai junto acompanhar o exame, é legal para ver as imagens também. E aí são fases que o casal vai curtindo, vai aproveitando, né? Afinal de contas, isso são momentos únicos que tu vai lembrar pro resto da vida depois. Aí a gente tem uma outra fase muito importante, que é um marco, principalmente com relação ao bem-estar do bebê, que são o marco das 34 semanas, né? A nossa outra meta. A gente vai estabelecendo pequenas metas, que vai sendo mais fácil da gente desenvolver o pré-natal assim, mais leve. As 34 semanas é um período em que a gente tem aí um divisor de águas na maturidade do pulmãozinho dos bebês, porque ele já desenvolve uma substância que capacita ele para, se precisar nascer antes, se precisar nascer prematuro por algum motivo, ele já está muito mais resistente e preparado aqui para o mundo aqui fora. A partir das 34. A partir das 34 semanas. A gente classifica com menos de 34 semanas como sendo um prematuro extremo. Então, quando acontece a eventualidade de ter que nascer ou de a bolsa estourar, a gestante entrar em trabalho de parto antes de 34 semanas, aí a gente classifica como um prematuro extremo, né? Ele vai passar um período mais prolongado em UTI neonatal, por exemplo. Quando a gente passa das 34, a gente já tem uma condição muito melhor. Ele produz uma substância no pulmãozinho chamada surfactante e essa substância faz com que o pulmão não colabe. Né? Então, 34 semanas é um outro marco. A partir desse marco, Carol, a gente costuma estabelecer o marco que é um objetivo de maturidade, que é 37 semanas. Né? É um ponto bem simbólico, porque os nenês que atingem as 37 semanas, teoricamente, eles já deixam de ser prematuros. Eles já passam a ser atermos. A gente chama de termo, né? A nomenclatura médica. Ou seja, ele já estaria, entre aspas, autorizado a nascer.
A partir das 37. A partir das 37 ele já não é mais classificado como um prematurinho. Então, às vezes, claro, a mãe já tá, a gestante já chega nessa fase bem cansadinha, exausta, né? Já doendo tudo, né? A barriga já está bem grande. Mas aí a gente diz, olha, agora sim a gente está refinando a maturidade do bebê aí dentro, né? Ele está completando o sistema imunológico, ele está completando a maturidade do pulmãozinho ali dentro. E o cálculo que se faz na natureza humana é para 40 semanas, né? A estatística da maioria das gestantes entrarem em trabalho de parto, dos bebês nascerem, é por volta das 40 semanas. Né? E tem um limite, tipo... Tem. Teoricamente, então, o termo vai de 37 até 42 semanas, né? Vai bem mais longe. Mas, claro, os consensos todos no mundo, eles recomendam que a partir de 41 semanas, né? Se ainda não nasceu de forma natural, espontânea, e hoje a imensa maioria das maternidades tem protocolos de se induzir. A própria sociedade nossa de obstetrícia, o Ministério da Saúde, tem isso como protocolo. A gente induz o parto com 41, ou interrompe a gestação com 41 semanas, por uma questão de segurança. E como é feito essa indução? Feito daí com medicamento, né? No hospital, é feito internada. Já gestante, pronta para ter o parto. Ela já vai ser internada ou vai receber medicamentos, né? Que vão produzir as contrações de uma forma artificial para esse nenê nascer. Porque tem um percentual, até 15%, em média, de nenês que quando passam de 41 semanas, né, intraútero, eles podem já entrar numa situação que a placenta já não está mais suficiente para manter ele bem ali dentro. Então, e o que acontece que retarda depois das 40 semanas? Tem vários fatores, né? Inclusive até erro de cálculo, né? Pode ser, né? Às vezes algum erro de cálculo, por vezes é um detalhezinho de 2, 3 dias a mais ali, né? Que faria a diferença, mas a gente tem que ter uma referência, né? Sim. Porque a gente tem que se guiar por alguma coisa. Então, até por uma questão de segurança e de protocolo. Até agora uma dúvida pessoal, né? Porque eu já fotografei bastante parto, né? Eu sou fotógrafa também, então eu já fiz bastante parto. E era uma coisa que eu gostava muito, inclusive, de estar ali na sala, de ver aquele momento acontecendo e tudo mais. Mas sempre quando o neném nascia, eu via que o doutor falava... não, ele estava, na verdade, com 38 semanas. Ele estava, na verdade, com tantos dias. Tinha uma diferença do que eles tinham medido antes, né? Por que isso? Por que na hora ele consegue ver? Como que vê isso? Na verdade, o pediatra ele faz um cálculo. Ele faz um cálculo com base em algumas características que esse nenê tem, né? Pregas, grumos, que são o vernix, né? Que está preso no... é como se fosse um cremezinho hidratante que o nenê nasce. Quando aquilo está muito grudado, aquilo tem uma pontuação que recebe. Características, né, específicas assim com as pregas do bebê. Então, isso tudo é o chamado capurro, né? Então, é esse cálculo que dá uma estimativa, se bate realmente com o cálculo que estava sendo feito durante o pré-natal, com o que o nenê que está ali na frente dele agora, né? Que nasceu. Mostra. Então, normalmente, o nenê bem madurinho, ele nasce limpinho, assim. Ele não nasce com quase nada daquele vernix, né? Caseoso, que a gente... é verdade que não é para lavar isso logo? Tem que deixar um tempo do bebê? Não se dá mais banho precoce, né? Isso também Porque foi outra coisa que mudou, né? Nos protocolos de uma vez, quando eu já fotografo há 12 anos, né? Comecei a fotografar super cedo. E eu lembro que eu ia acompanhar os partos numa época e o bebê saía, já ia pro banho. Então, a gente fotografava o bebê no banho. No primeiro banho e tudo mais. E hoje em dia já não, ele vai... Não se dá o banho, porque, inclusive, o vernix esse que o nenê nasce, né? Aquilo ali é uma proteção para a pelezinha do bebê, que ela é muito sensível, né? Então, a gente cuida até para não estar esfregando no momento que ele nasce, ali não estar enxugando, entre aspas, o nenê, né? Com muita... Porque aquilo é abrasivo e a pele do nenê é muito sensível. Então, aquilo é um hidratante natural que a pele vai absorver em 24 horas. Então, essa coisa de dar banho é completamente... contraindicada, inclusive, não se deve proceder com o banho, né? Às vezes no momento até de forma didática para o pai aprender, para a mãe, né? Se dá no dia seguinte lá um banhozinho, enfim, ou nem se dá. Às vezes tem casais que às vezes querem dar em casa, já tem um suporte em casa, uma enfermeira obstétrica que vai acompanhar. Mas, então, isso é uma outra mudança. Mas não faz muito tempo que mudou isso.
já fazem alguns anos já. Porque né? eu fotografei ainda bebês tomando banho. Sim. Mas é a recomendação. E por incrível que pareça, quando a gente mudou o protocolo aqui no Hospital São Pedro, né, isso até gerou uma certa revolta por alguns casais, né? Porque as mães até diziam, meu Deus, agora estão querendo economizar até água no hospital, não estão mais dando banho nos nenês, né? E aí a gente tinha que explicar, né, e mostrar realmente que isso para o bebê não era bom, né? Sim. Porque muitas vezes o bebê tá ali quentinho com a mãe ali, aconchegante já, né? E no passado, né, evidentemente no passado, se tirava o bebê para dar um banho. E aí baixava a temperatura do bebê, tinha que colocar ele numa incubadora, Nossa. né? Tu causava um dano para aquele neném, ainda mais em épocas de inverno, né? O nosso inverno às vezes aqui é rigoroso. Então tu ia lá, dava um banho no nenê, ele fazia uma troca de temperatura, ficava, né, com uma hipotermia e às vezes tinha que vir o pediatra dar todo um suporte, porque a gente causava ali uma coisa que se ele pudesse levantar a mãozinha e dizer, não, eu não quero tomar banho, eu não preciso tomar banho, não estou sujo, né? Ele nasce num ambiente estéril, que é o intraútero, né? Então, isso é uma coisa também que mudou bastante, né? Interessante. Essa forma de abordar. E a evidência científica nos mostrou isso, né? Os estudos mostraram isso, então a gente começou a ver, a nossa área obstetrícia foi a área que tinha pouco trabalho relacionado a essa abordagem ao nascimento, por incrível que pareça. Né? Então, quando na última década, nos últimos 20 anos, começou-se a produzir mais conteúdo científico, aí a gente começou a ver que muitas coisas realmente precisavam mudar. Né? Por evidência, não por modismo. Né? Agora está na moda, porque os artistas estão fazendo assim, assado. Né? Então, é evidência científica. E aí foi uma mudança de abordagem, protocolos, né? O próprio Ministério, as sociedades de obstetrícia e pediatria passaram a incorporar tudo isso.